Bom, a paz do Senhor para você mais uma vez neste canal Ministério Ampliando Fronteiras, Ailton Santana. Ministério Ampliando Fronteiras, Ailton Santana. Existem mais de 200 vídeos para a sua edificação, de temas diferentes. Já estamos em mais de 160 países. Graças a Deus, muitas pessoas sendo edificadas. Agora você que está me assistindo, compartilhe vídeos, se inscreva no canal, nos ajude na propagação da palavra de Deus. Vamos lá então. Uma breve palavra. As pessoas nos perguntam: teologia esfria, leva ao esfriamento espiritual? Não é para esfriar, porque teologia vem de duas palavras gregas, theo e logia. Theo significa Deus, logia, estudo ou ciência, ou tratado a respeito de Deus ou aquilo que é associado a ele. Então, teologia, o termo em si, é estudo da palavra de Deus. Agora, é claro que muitas vezes nesse estudo é incluído nele matérias, sistemas de ensino, não apenas a sistemática, mas outras matérias, introdução à filosofia, estudo do grego, do hebraico, aramaico, enfim. Quando é um estudo avançado, se tem matérias que por si só não é teologia, mas que faz parte do contexto ou de grupo de matérias para o aprendizado de forma mais evoluída. Este grau elevado de teologia eu não fiz. Eu fiz estudo teológico intermediário. Mas não é para esfriar, porque estão estudando a palavra de Deus. Agora, quando se entende a espiritualidade do lado da questão de espiritualizar as coisas, há uma mudança. Quando nós temos pouco entendimento da palavra de Deus, temos a facilidade de espiritualizar tudo que nós encontramos, porque nós compreendemos pouco a Bíblia, então tudo que nós lemos, damos a ela um sentido simbólico espiritual, sendo que não é bem assim. Algumas pessoas verdadeiramente, ao se envolver no campo teológico, oram menos, porque o tempo que elas têm disponível para ser gasto ou incorporado na sua espiritualidade ou no campo espiritual, ela vai agora dispor desse tempo ou parte dele na leitura de livros, pesquisa, faculdades teológicas, enfim. Então essa pessoa, uma boa parte, isso é verdade, uma boa parte das pessoas que fazem teologia ou que já fizeram e continuam pesquisando, não são todos, mas uma boa parte deixam de buscar mais a Deus no sentido da oração. Por outro lado também temos alguns conceitos teológicos, muitos chamados de liberais. Alguns deles não são tão crente ou não acreditam muito em questões espirituais que no meio tradicional se entende. Por exemplo, existem pessoas que ao estudar teologia, dependendo do conceito teológico da faculdade, ela acreditam muito pouco, por exemplo, em revelações, em profecias, manifestações dos dons espirituais. Não são todos, mas tem muita gente que passa a não acreditar pelo aquilo que ela aprende. Alguns até entendem que essas manifestações foram para o tempo passado, então não acreditam. Sendo que estas coisas que as pessoas acreditam são o motivo delas orarem, de buscar a Deus em oração e jejum. Elas se envolvendo nesse sistema teológico, que não são todos, elas deixam então de orar, aquela preocupação de ser usada
como algumas pessoas não têm teologia, não são todos também, mas alguns querem ser muito usados na hora que ela for pregar, Deus curar, usar ela em revelação, usar ela em interpretação das línguas, em sinais de maravilhas. E quando, dependendo da situação que ela se envolve teologicamente, ela deixa então de se preocupar com isso, logo, ora menos. E a preocupação dela agora passa a ser na pregação da palavra. Mas nós temos que entender o seguinte: não é uma questão teológica viver orando. Não. É biblicamente direto, simples. A Bíblia nos diz, quando foi constituído aquilo que nós entendemos como os primeiros diáconos da igreja primitiva, que eles reclamaram, algumas pessoas reclamaram a respeito das viúvas. Eles disseram, as viúvas que não estavam sendo tratadas no alimento, na assistência social, Atos capítulo 6, eles pediram então que arrumasse 7 pessoas preparadas para lidar com essa questão, mas que eles iam continuar no ministério da palavra e na oração. Precisamos entender isso. Aquele que se aplica muito ao entendimento das Sagradas Escrituras, isso é importante, mas tem que perceber que viver em oração é uma necessidade. Aquele que se aplica muito à oração e se envolve pouco no entendimento, fica uma pessoa também que espiritualiza tudo, dá simbolismo e significado para tudo e vazio da palavra. Nós vemos hoje esses dois lados. Existem pessoas que é extremamente de oração, mas é pobre de entendimento, é pobre de conhecimento. Dependendo do ambiente que ela está, ela só consegue dar gritos, línguas estranhas e bater no púlpito, mas apesar de ter aquela barulheira toda, entre aspas, de poder, no final a gente percebe que as pessoas continuam com fome da palavra, mesmo sentindo a presença de Deus. Lembra-se bem, eu sentir a presença de Deus não significa que eu estou sendo saciado pela palavra, que eu estou sendo alimentado. Eu posso sentir a presença de Deus enquanto eu oro em casa, no meu trabalho, na escola, na igreja, na congregação. Não significa que eu estou sendo alimentado, certo? Então, eu preciso ver esses dois lados. Eu preciso ver isso. É certo mesmo que não são todos, mas são poucas pessoas, você que está me vendo agora, são poucas pessoas que são aplicadas à teologia bíblica que são de oração. É verdade. E por isso algumas pessoas entendem, por dois motivos. As pessoas passam a não acreditar em tudo que se acreditava antes, quando faz teologia, e muitos se ocupam muito a questão dos estudos e não se dedicam à oração. É claro que isso vai ter uma alteração na espiritualidade da pessoa. Isso vai alterar nas suas crenças, porque o seu contato no mundo espiritual, no sentido do discernimento espiritual, vai ser modificado. Então você vai ficar mais sempre justificável pelo que está escrito e não pela percepção do mundo espiritual. Quem ora bastante vive mais neste mundo espiritual. Quem lê mais fica mais voltado para o que está escrito. E as duas coisas são verdades. Existe situação que eu não encontro no momento exato uma explicação bíblica na letra daquilo que eu estou lendo, mas eu posso perceber. Por exemplo, uma pessoa que fala línguas estranhas e eu tenho o dom de interpretar. Isso é percepção, uma capacitação espiritual para a interpretação das línguas estranhas. Não é uma questão de conhecimento bíblico. Eu conhecer bastante a Bíblia não vai me ajudar a interpretação da Sagrada, a interpretação das línguas. Então eu preciso dessa capacitação que Deus dá a quem Ele quer, e essa é uma percepção espiritual. Então precisamos viver em oração e conhecer a Bíblia. Não significa que você que ora mais é mais usado e que você que lê mais é mais ou menos. Não. Cada pessoa Deus usa de um modo, de uma forma diferente. Só que você que está me vendo agora, se Deus já te usa, se você aprender mais da palavra de Deus, vai ser melhor mais para as pessoas que te ouvem.
Você que já prega a palavra de Deus poderosamente, tem um conhecimento vasto, se você orar, vai ser melhor mais para quem te ouve. Você vai ter muito mais graça. Crescei na graça e no conhecimento. A Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Existem pessoas que têm muito poder e pouco conhecimento. Tem pessoa que tem muito conhecimento e pouco poder. Isso é um desequilíbrio, é uma pessoa manca espiritual. Então precisamos entender. A teologia não tem a proposta de esfriar ninguém. É como as pessoas reagem ao fazer teologia, é que elas cometem talvez alguns erros na questão da busca. Algumas pessoas entendem também errado o conceito do que é orar, de se consagrar, e despreza o conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos orar diariamente. Precisamos meditar na lei do Senhor todos os dias, porque quem medita na lei do Senhor é igualmente uma árvore plantada à beira de ribeiro, que as folhas não caem, dá o fruto na estação apropriada e tudo quanto fizer prosperará. Precisamos ter o poder de Deus para expulsar as doenças, as enfermidades, para resistir o diabo, como diz a Bíblia. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. É preciso ter entendimento da palavra de Deus e buscarmos a presença do Senhor dia após dia. Não deixe de orar, mas não deixe também de buscar o conhecimento da palavra do Senhor. Mas você que está me vendo agora, se não tem condições de orar tanto, você não é menos salvo por causa disso. Se você não tem condições de fazer um curso avançado em teologia ou um básico, não sei, você não é menos salvo. Mas essa preparação, ela não serve apenas para você, mas para aqueles que nos ouvem. Mas uma coisa eu admito, essa geração de pregadores, pouco tempo que eu sirvo a Deus, 20 e poucos anos, é a geração mais gelada, fria, sem graça. Tem muito grito, muito barulho, tem muitas informações, tem pessoas que parece que ela sobe ao púlpito como que fosse um documentarista, alguém que vai trazer um documentário a respeito da Bíblia. Se fala muito, se entende muito a respeito da Bíblia, mas se conhece muito pouco a respeito de Deus da Bíblia. É necessário nós crescermos no conhecimento de Deus e não em respeito apenas daquilo que é dele, que pertence a ele. Então, como eu estava dizendo, muitas pessoas pregam umas palavras muito bonitas, tremenda no sentido do conhecimento, mas não flui efeito. Você percebe que é sem o poder por detrás daquilo que se prega. Então é necessário mesmo, urgentemente, crescermos na graça e nos conhecimentos. Teólogos, você que estuda teologia, você que já estudou, toma muito cuidado para não cair naquela mesmice de achar que simplesmente porque tem bastante conhecimento, vai subir no púlpito e vai ter muito o que dizer. Você pode até falar o tempo todo, mas pregar pouco. Pode ter muito o que dizer, mas pouca mensagem. Mensagem com consistência espiritual a ponto de atingir os corações, como Jesus, que não falava coisa tão exuberante, mas o pouco que ele falava, as pessoas não resistiam, ou se irritava com a revelação daquilo que ele transmitia a respeito da vida das pessoas, ou as pessoas saíam dizendo: ninguém nunca falou como ele. Nossos púlpitos estão ficando gelados, nossos púlpitos estão ficando sem mensagens, estão sobrando apenas, para os nossos púlpitos, estão sobrando apenas testemunhos, conhecimentos teológicos, arqueológicos, científicos, informações de coisas que se vê, que se assiste, mas pouca graça é transmitida através das pregações. Então nós precisamos entender isso. A teologia em si não esfria. Nós é que nos esfriamos, não sabemos lidar. Assim como algumas pessoas, ao orar, ela se torna mais fanática do que as espirituais. Então, conclusão, precisamos viver buscando o entendimento da palavra de Deus e também orando. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.